Vamos começar a fazer o nosso desenho. Eu vou fazer aqui ao lado uma elipse. Vou vir aqui caminho, converter em caminho. Vou fazer uma cópia desse elipse. Vou vir aqui com a ferramenta editar nós. E eu vou deixar o meio dela mais fino e as pontas maiores, tá? Qual é o nosso objetivo? Isso aqui vai servir como os nossos brushes, as canetas, a ponta da caneta para fazer os traços. Para fazer os traços, eu posso utilizar a ferramenta caneta. Aqui em modo, nós vamos deixar em Bezier regular, em suavização 30 e forma nós vamos escolher curva da área de transferência. Por que curva da área de transferência e não da área de transferência? Porque eu quero ter o controle sobre a posição dos nós. Para exemplificar aqui, eu vou fazer primeiro com da área de transferência. Clicar, segurar, arrastar ao longo do caminho, solto. Quando eu faço dessa forma, como nós já conversamos antes, se eu precisar fazer algum ajuste aqui, ó, eu preciso que fique mais para cima, eu preciso que fique mais para baixo, preciso que coincida melhor aqui com o meu desenho, posso fazer. Mas está muito grosso, está muito fino, isso eu não consigo alterar. Aí eu preciso, de fato, refazer o desenho. E eu também vou precisar definir aqui o preenchimento e depois tirar o contorno, para ficar preto, bonitinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa, vou deixar aqui ao lado, utilizando a outra opção que nós já conversamos, curva da área de transferência. Vou vir aqui com a ferramenta editor de nós, aí como nós já vimos, eu não consigo alterar o nó, eu consigo alterar o quê? A espessura do traço, ok? E eu também não preciso definir o preenchimento aqui, só se eu quiser alterar a cor. Mas, para o que eu vou fazer, eu vou priorizar essa flexibilidade em definir a posição dos nós e ter o controle aí da forma através das alças dos nós, ok? Vou continuar, lembrando que eu tenho que ter o Ctrl C da forma que eu quero utilizar como ponta lá da minha caneta, tá? Observem que eu estou pegando de forma contínua aqui, ó, pegando do último nó, para poder fazer somente um caminho. Se eu fizesse separado, eu iria criar um caminho novo. Mas eu quero que fique só num. Vou refazer aqui, que não coincidiu muito. Para dar continuidade, eu posso selecionar o objeto, venho com a ferramenta caneta e continuo o desenho. Os olhos eu já vou utilizar a ferramenta elipse, só que com contorno e sem preenchimento. Aqui ficou muito grosso, eu quero uma caneta bem fina, o que é que eu vou fazer? Selecionar este daqui, Ctrl C, Ctrl V, e vou deixar bem fininho. Vou usar o Ctrl C para levar para a área de transferência. E vamos agora fazer o desenho. Além da caneta, nós podemos também utilizar a ferramenta caneta Bezier. Vou apagar aqui esses dois elementos. Vou vir aqui com a ferramenta caneta Bezier, deixar no modo Bezier regular. E aqui em forma, vou escolher da área de transferência. Vou vir aqui, clico, arrasto,
definir a primeira alça que vai influenciar na minha curvatura. Próximo nó, vou definir, clico, arrasto, clica, arrasta para definir a posição das alças e definir a curvatura do nó. Quando estiver na posição que você quer, na forma, Enter. Vou fazer a mesma coisa aqui com a boca. Cliquei, defini o início. Não segurei porque eu vou definir a curvatura só aqui, ó, no segundo ponto. Agora eu vou clicar, Enter. Vocês podem utilizar a ferramenta caneta Bezier nessa configuração que nós conversamos aqui, modo Bezier regular e forma da área de transferência, principalmente se vocês estão utilizando o mouse, que aí nós temos mais controle em relação à posição. Se tem uma mesa digitalizadora, pode utilizar a ferramenta lápis. Vamos continuar aqui o desenho. Para dar o acabamento em alguns momentos, nós podemos utilizar essa ferramenta aqui, ó, a ferramenta borracha. Eu tenho que selecionar a linha que eu quero apagar, ou o trecho de linha que eu quero apagar, e depois eu vou passando a borracha naquele trecho. Podemos aumentar a largura, tá? Só que tem um efeito colateral. Quando eu faço isso, o que ocorre? Eu venho aqui com a ferramenta editor de nós, ele passou a ser um caminho comum, que é um caminho fechado, definido aqui por vários nós, por muitos nós. Aí fica mais difícil fazer algumas alterações. E se isso não for empecilho para mim, tudo bem, tá? Senão, às vezes é melhor refazer o desenho. Vou apagar aqui essas linhas, tá? E vamos dar continuidade.
Aqui para a bota eu quero dar um efeito um pouco diferente aqui na caneta. Eu vou fazer então uma outra ponta. Vou vir aqui com a ferramenta polígono em estrela. Vou colocar... eu vou deixar 20. Vou fazer uma estrela aqui. Vou clicar nesses pontos de controle, porque eu quero que ela fique meio arredondada. Eu vou segurar o Shift, meio assim. Não, acho que é um pouquinho mais pontudo. Ok? Vou achatar bem. Vou vir aqui com a ferramenta caminho, converter em caminho. Editor de nós. Vou deletar esses nós aqui de cima. Ctrl C. E vamos desenhar aqui esse detalhe da bota. Para fazer esse símbolo, nós vamos utilizar aqui uma linha guia, colocar mais ou menos o que seria aqui no centro. Vou vir com a ferramenta elipse, desenhar aqui um círculo, segurando o Ctrl, tá? Aqui eu vou acionar ativar e desativar a atração para centro do objeto. Para ocorrer isso aqui, ó, na hora que eu aproximar do guia, o centro ficar bem coladinho aí no guia. Agora eu vou duplicar, Ctrl D, vou aumentar aqui esse objeto, tá? Vou colocar vermelho, vou aqui em preenchimento, colocar opacidade de 50. Deixa eu mandar aqui para um nível para trás, um passo para trás, ok? Eu quero que os dois fiquem concêntricos, tá? Acho que agora estão. Eu posso selecionar os dois, vir aqui,
alinhar e distribuir, pedir para alinhar no eixo vertical e no eixo horizontal. Já estavam certinhos, ótimo, beleza. Vou selecionar aqui, vou converter em caminho, vou bem aqui em editar nós, esse nó de baixo eu vou puxar, segurando o Ctrl para ele ficar na vertical. Agora eu vou selecionar esse nó, ele já está selecionado na verdade, e vou bem aqui ó, em tornar nós cúspides. Mudou até o íconezinho aqui, tá? Isso significa que o controle das alças agora será independente. Eu vou mover essa daqui não vai se mover. Antes disso, ó, vou mostrar aqui para vocês. Antes disso, quando eu movia uma, movia a outra alça também. E eu vou deixar aqui uma curvatura mais fechada, uma curva mais fechada. Ah, não tem que fazer do outro lado? Nós podemos fazer, só que dificilmente nós vamos conseguir uma posição exatamente igual à do outro lado. Então, podemos deixar assim e nós vamos garantir essa simetria de outra maneira. Vou aqui primeiro fazer esse elemento aqui ficar vazado, então vou selecionar essa circunferência preta, selecionar esse elemento vermelho, vou aqui em caminho, diferença, ficou vazado. Agora com a ferramenta retângulo, eu vou fazer um retângulo bem grande assim, e eu vou mover garantindo que esse retângulo fique encostado na linha guia, que será exatamente no eixo de simetria desse elemento que eu quero desenhar. Vou vir com a ferramenta selecionar, seleciono o retângulo, seleciono o elemento aqui, esse ícone, venho aqui, caminho, diferença. Agora eu vou duplicar esse caminho que restou, venho aqui em inverter, vou colocar colado um do outro, seleciono os dois, caminho, união. Temos aqui o nosso símbolo. Agora eu vou aqui em camadas e vou adicionar uma nova camada, que é onde nós vamos fazer o preenchimento aqui, colocar as cores do nosso personagem.